compaixão é bela, até o momento em que te mata. Nietzsche, tem gente que nasce com o coração aberto. Acredita que o mundo é recíproco, que se você for gentil, o universo retribui. Mas aí vem a vida e te dá um soco na cara. Você percebe que ser bonzinho não traz amor, traz peso. As pessoas não te veem como bom, te veem como fraco. E quanto mais você tenta ajudar, mais te sugam. Você se torna o lixo emocional de todo mundo, o tapete onde os outros limpam a própria sujeira. Você já percebeu que as pessoas só lembram de você quando precisam de algo? Mas quando é você quem precisa, o silêncio é ensurdecedor. E é nesse momento que a ficha cai. Ser bom demais no mundo podre é como nadar com tubarões sangrando. A verdade é que o mundo não recompensa a bondade, recompensa o poder. E se você ainda acredita que o mundo vai te poupar porque você é uma boa pessoa, então você ainda não entendeu o jogo. Schopenhauer dizia: a compaixão é a base da moralidade, mas a maioria só é boa quando isso lhe convém. E é verdade, a maioria não é boa por empatia, é boa por interesse, por aparência, por medo. Mas o homem realmente bom, o que dá sem esperar nada, esse o mundo destrói, porque o sistema em que vivemos não valoriza o altruísmo, valoriza a utilidade. Enquanto você tenta agradar, os outros calculam. Enquanto você perdoa, os outros te testam. E quando você acha que está sendo generoso, na verdade está sendo programado para obedecer. Ser bonzinho demais é o novo vício moderno. Você foi ensinado a pedir desculpas até quando não erra, a se preocupar com o que os outros pensam, a se adaptar, se moldar, se diminuir, tudo em nome da paz. Mas paz para quem? Para o outro, nunca para você. E é aqui que entra o que chamo de a filosofia Tyler Durden. Não é sobre ser um canalha, é sobre parar de ser domesticado. Só depois de perder tudo é que somos livres para fazer qualquer coisa. Essa frase de Clube da Luta não é só sobre destruição, é sobre libertação, é sobre entender que a sua vida não é sobre ser querido, é sobre ser real. A sociedade te ensinou a sorrir enquanto te apunhalam, te ensinou a engolir sapos e chamar isso de maturidade. Mas ser maduro não é engolir tudo, é saber cuspir quando for necessário, e é por isso que às vezes você precisa ser mais FDP. Não no sentido de ser cruel, mas de ter coragem de dizer não, de cortar o que te destrói, de colocar limites até onde antes você se humilhava para caber. Epicteto o estoico dizia: o que te faz escravo não é o que te falta, mas o que você teme perder. E é isso que segura essa maioria: o medo de decepcionar, de ser mal visto, de perder gente. Mas me diz, que tipo de gente se perde? Só porque você deixou de ser bonzinho demais? A resposta é simples: gente que nunca esteve com você de verdade. Ser bom sem força é só ingenuidade disfarçada. Você se torna o servo da bondade. E um servo não muda o mundo, só o mantém do mesmo jeito. O homem que realmente faz a diferença é aquele que sabe dosar bondade com autoridade, compaixão com limites, coração quente, mente fria. O problema é que confundiram empatia com submissão. Hoje, se você fala o que pensa, é grosseiro. Se impõe limites, é frio. Se afasta, é arrogante. Mas sabe o que é engraçado? Os mesmos que te chamam disso te respeitam mais depois que você para de agradar. Porque o respeito não nasce da doçura, nasce da força. E força não é ser agressivo, é ter domínio próprio o suficiente para não se curvar ao teatro alheio. Pensa no Tyler Durden, um homem que olhou para a própria vida e disse: chega, eu não sou o que o sistema quer que eu seja. Ele quebrou tudo o que o prendia, e sim, foi extremo. Mas o ponto é outro. Ele acordou, parou de ser espectador da própria existência. E talvez seja isso que falta em você: acordar, não para lutar contra o mundo, mas para parar de lutar a favor dele enquanto ele te destrói. A verdade é que o mundo atual idolatra o fraco disfarçado de bom, o homem sem opinião, a mulher que aceita tudo para não causar conflito, o jovem que vive pedindo desculpas por ser quem é. Mas olha em volta. Essas pessoas estão felizes ou só esgotadas, fingindo serenidade? A bondade que te suga é uma forma lenta de suicídio. Você morre um pouco, toda vez que cala o que sente, toda vez que perdoa o imperdoável, toda vez que tenta agradar quem nem olha na sua cara. O ser mais FDP aqui é simbólico. É a libertação daquele personagem que você criou para ser aceito. É deixar de ser o cordeiro e aprender a ser o lobo. Não o lobo que devora, mas o que ninguém ousa atacar. Ser mais FDP é parar de pedir licença para existir. O mundo vai continuar explorando quem tem coração mole. Vai te usar enquanto você deixar. E o pior é que vão te culpar depois por ter deixado. Mas o dia em que você entender que não deve nada a ninguém, que ser justo não é ser escravo, você vai ver o quanto é leve viver com a consciência limpa, e não com a agenda cheia. Sêneca escreveu: aquele que teme ser odiado nunca será livre. E é isso, você precisa parar de querer ser amado o tempo todo.
A liberdade começa quando você aceita ser mal interpretado. Não existe evolução sem rejeição. E quanto mais autêntico você for, mais portas vão se fechar, mas as que ficarem abertas serão verdadeiras. Ser mais FDP é sobre isso. Parar de negociar o seu valor em troca de aceitação. É olhar para quem te manipula e dizer não mais. É ter a coragem de desapontar o mundo para não desapontar a si mesmo. E sim, vão te chamar de egoísta. Mas é curioso. Quando você se sacrifica, ninguém chama de altruísmo. Só percebem o valor quando você some. Sabe o que é pior? As pessoas só começam a te respeitar quando percebem que você não precisa mais delas. Enquanto você implora, elas ignoram. Quando você se afasta, elas correm atrás. Porque o mundo é movido por escassez e quem se valoriza parece raro, quem se entrega demais parece barato. Então, talvez ser bonzinho seja o maior erro da sua vida, porque ser bom sem sabedoria é o mesmo que andar desarmado num campo de guerra. E o mundo, meu amigo, é uma guerra disfarçada de sociedade. As pessoas estão lutando para vencer, para subir, para parecer melhores. E se você não entende isso, vai ser pisado, explorado e descartado, tudo em nome da sua própria bondade. Ser bom é nobre, mas ser bom e burro é suicídio. A virtude real não está em deixar que te usem, está em saber quando o seu silêncio é força e quando o seu não é liberdade. Então, da próxima vez que te chamarem de frio, lembre-se, você não é frio. Você só parou de se queimar por quem não sente nada. Da próxima vez que te chamarem de arrogante, entenda, você não é arrogante. Você só aprendeu a se priorizar e da próxima vez que disserem que você mudou, responda: sim, eu cansei de morrer em nome da minha bondade. Nietzsche também dizia: aquele que combate monstros deve cuidar para não se tornar um. E se olhar por muito tempo para o abismo olha de volta para você. Ser mais FDP é justamente isso: olhar para o abismo e não piscar. Aprender a sobreviver sem perder a alma. Ter coragem de ser o vilão na história dos fracos para continuar sendo o herói da sua própria. E se alguém te disser que isso é egoísmo, lembre que Jesus foi crucificado justamente por não se curvar ao que era conveniente. A verdade sempre incomoda, e o homem que vive de verdade sempre será mal interpretado pelos que vivem de aparência. No fim, ser bom é fácil, o difícil é ser justo, ser forte, ser livre. A filosofia de Tyler Durden não é um convite à violência, é um tapa na cara da passividade, porque o que te destrói não é o mal dos outros, é o bem que você insiste em oferecer a quem não merece. Se esse vídeo te fez pensar, é porque você ainda tem bondade, só precisa aprender a protegê-la. Se inscreve no canal Consciência Invisível e lembra disso: o mundo não precisa de mais pessoas boas, precisa de pessoas inteiras, porque quem aprendeu a dizer não nunca mais foi controlado.